Irmãos, por esses dias, minha esposa precisou passar por alguns exames, né? Passou com o médico. Estava com uma sensação ruim na garganta, né? Como se tivesse uma coisa presa na garganta, um caroço, alguma coisa assim, né? Procuramos um médico, aí o médico, isso aí não deve ser nada, não fica preocupada não. Pediu um exame, né? Fizemos o exame, resultado, nada, tá tudo bem, né? Aí vamos fazer outro exame amanhã. E essas coisas deixam a gente assim meio preocupado, né? Claro que a nossa confiança está em Deus, mas a gente às vezes vacila, né? E pensa alguma coisa, pensa outra. E aí a gente ora a Deus e Deus nos consola, glória a Jesus, né? Que temos esse amigo, né? Que nos ajuda em todas as coisas. E eu comecei a meditar nisso aí. Comecei a pensar que a gente se preocupa com a nossa carne, né? E com a nossa alma? E com o nosso espírito? Como será que como estão os sintomas? Será que a gente tem algum sintoma de que a gente não está bem espiritualmente? Será que de repente acontece alguma coisa na nossa vida que faz a gente perceber que a gente não está legal espiritualmente, né? Será que a gente tem que procurar um médico espiritual para fazer alguns exames espirituais, para ter algum diagnóstico espiritual e receber algum tratamento espiritual? Isso tudo acontece, irmãos. Isso, claro que é uma figura, né? Isso não existe. Exame, tratamento, né? Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a palavra do Evangelho, ela faz tudo isso por nós, né? Ela nos dá sinais que a gente não está bem, né? Nos faz a gente enxergar esses sinais. E aí a gente sabe que a gente tem um médico dos médicos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem a gente pode chegar com confiança. E Ele nos ensina, nos ajuda, nos dá uma conduta, não é? E também, às vezes, passamos por alguns exames, e esses exames revelam um resultado, e esse resultado diz que a gente tem que tomar uma atitude, né? E se a gente crê no médico que fala, vai lá e faz um exame, uma endoscopia, faz uma tomografia, a gente vai lá e faz, não é? A gente procura o médico, ele dá uma conduta, e normalmente, aqueles que são mais prudentes, se procurou o médico é porque quer seguir o conselho do médico, né? E assim também deve ser com o Evangelho, né? Com o médico dos médicos. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Abram em Mateus, capítulo 18. Glória a Jesus. Derrama a tua graça, Senhor. Mateus 18, verso 1. Porque assim, irmãos, nós sabemos que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, né? Porque no outro tempo andávamos segundo os desejos, as vontades da carne, dos pensamentos, né? Fazíamos essas vontades, cumpríamos tudo que a gente queria, dava vontade, a gente ia e fazia, não é? Porque nós tínhamos um pai que se irava todos os dias, né? E tínhamos a sua natureza, uma natureza pecaminosa, não é? E aí a gente ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, e nós cremos nessa voz, e essa voz fez uma obra em nós, nos transformou, tem nos transformado, né? E tem feito com que não mais a nossa carne se manifeste, mas aquele Espírito que foi gerado em nós, né? E esse texto aqui, vamos ler, verso 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim me recebe. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma criança ali como um exemplo daquele que é o maior no reino dos céus, daquele que é grande no reino dos céus, né? E quando nós chegamos no Evangelho,
Nós chegamos cheios de orgulho, não é? Nós chegamos cheios de nós mesmos, defendendo a nossa honra, o nosso nome, não é? E como que é uma criança? Normalmente uma criança, ela é tão simples, né? Normalmente a criança às vezes não sabe nem falar o próprio nome, ou às vezes sabe, mas não sabe escrever nem o próprio nome, né? Não sabe nem se defender. Uma criança é simples. Uma criança não guarda mágoa, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Às vezes tem ali um probleminha com os amiguinhos, mas logo tá brincando e não tem ressentimento. Na maioria das vezes, né? Se a gente olhar assim, para a maioria das crianças é assim que funciona, né? E as crianças muitas vezes não se dão nem conta da situação da sua vida. Às vezes os pais estão assim numa guerra muito grande, ou estão passando por uma aflição, uma luta muito grande. Como estão as crianças? Estão brincando. Às vezes nem se alimentaram direito, comeram às vezes uma comida bem simples, porque os pais não puderam dar. E os pais estão aflitos, desesperados, angustiados. E a criança está tranquila, né? Toma uma mamadeira, fica tranquila. Por quê? Porque ela confia, ela tem um pai e uma mãe, né? E ela sabe que o pai e a mãe vai cuidar dela, porque sempre cuidou. E aí ela vive tranquila, ela dorme bem. Basta ali uma mamadeira, uma sacudida, a criança já dorme, tranquila, não é? E eu estou aqui pensando, né, como que é a simplicidade de uma criança, não é? E o Senhor Jesus diz que nós temos que ser simples. E ter essa fé, essa confiança, essa tranquilidade de uma criança, não é? Em meio às lutas e aflições, em meio às angústias, em meio à realidade da vida, temos que confiar que temos um pai e uma mãe que zela de nós. E temos um pai, e temos uma palavra que cuida de nós, o Espírito Santo que vive em nós, né? Glória a Jesus. Então, diz aqui, né? Em verdade vos digo que se não converterdes e não fizerdes como meninos. Então, precisa haver uma conversão. Precisa haver, irmãos, em nós, uma transformação de um homem cheio de si, de uma mulher cheia de si, de vaidades, de orgulhos, de concupiscências, de amarguras, ressentimentos. Uma transformação, uma conversão. Ou seja, você ia por um caminho e agora o seu caminho tem que mudar. Tem que mudar para um caminho simples, um caminho de conversão. Faz uma conversão, muda e começa a caminhar segundo a simplicidade do Evangelho. Glória a Jesus. Vamos para Lucas capítulo 5, verso 31. Glória a Jesus. E as crianças normalmente também são cheias de saúde, né? O coração é novo, o pulmão é novo, os órgãos todos novos, a criança tem bastante disposição, né? E brinca bastante, não se cansa. Mas se cansa também, vai lá, deita e dorme, né? É Lucas 5. Acho que alguém perguntou aí. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que ser como uma criança e sermos sadios também como uma criança. Normalmente a criança é sadia, né? Temos que ser espiritualmente sadios. Estarmos com a nossa saúde espiritual em dia, né? Verso 31. Diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos ou doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então eu falei de conversão, e a palavra agora está aqui, está falando do quê? De arrependimento. Está falando do quê? De gente doente. É claro, irmãos, que se nós olharmos para nós mesmos e escavarmos, nós vamos encontrar problemas, não é? Todos nós precisamos de arrependimento, todos. Desde o mais antigo na graça, desde aquele convertido há muito tempo, que está firme, se ele escavar um pouquinho, ele vai achar ali. Se ele examinar bem, se ele fizer alguns exames bem profundos, né? Como no mundo aí se faz um check-up geral, aquele que tem dinheiro, né? Faz aquele exame
ressonância de corpo inteiro. Tem um exame que chama ressonância de corpo inteiro. Faz a ressonância do pé à cabeça, para ver se acha algum problema. Ou tomografia de corpo inteiro. Aí faz uma bateria de exame de sangue. E aí examina os hormônios, não é? Examina até o sono. Tem gente que faz de tudo. Quem tem dinheiro, né, vai atrás. Então se a gente se examina, a gente vê que a gente está doente. E o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para esses aí, para os doentes, né? Para nós que estamos doentes. Por quê? Porque existem muitos que se acham justos. Não é? Porque o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele estava sendo interrogado. Por quê? Porque Ele teve com um publicano, né? E pediu para o publicano seguir a Ele. Segue-me, né? Então as pessoas questionaram isso daí, né? Os fariseus e os escribas, né? E o Senhor Jesus Cristo diz, aqueles que confessam que precisam de mim, é para esses que eu vim. Não são para aqueles que se acham justos, né? E eu tenho certeza que os irmãos não se acham assim, não são soberbos, né? Não são soberbos. Mas sim, simples, né? E sinceros diante de Deus. E que sejam assim, irmãos. Confessem todos os dias que necessitam, que são dependentes do Senhor Jesus, né? E aí, o arrependimento, irmãos, ele virá, né? Quando você confessa para o Senhor Jesus que você depende dele, então você busca ele. Se você acredita que você necessita dele, então você vai procurar ele. Se você precisa, se ele está disponível, né? Às vezes a gente procura um médico, a gente até precisa de um médico, mas a gente não encontra, porque não tem um convênio, porque o SUS não atende aquela especialidade. Mas nosso Senhor Jesus não, Ele está disponível. Para a nossa vida espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre disponível. E Ele pode curar das doenças da alma e do espírito, Ele pode curar tudo. Ele tem todas as especialidades, irmãos. Ele pode fazer uma obra e uma transformação na sua vida espiritual. E pode fazer na sua vida material também, se assim for da vontade dEle, né? E a gente pode ir lá e bater, porque a palavra nos dá essa liberdade, né? Colocar diante de Deus todas as nossas aflições. Glória a Jesus. Então, irmãos, esse médico, ele diz para nós, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, o arrependimento, ele deve seguir até o fim da nossa jornada. Estarmos sempre preparados para nos arrependermos. Sempre. Por quê, irmãos? Porque nós eventualmente iremos fazer alguma coisa que desagrada a Deus, né? Fazer alguma coisa que é errada, cometer algum pecado, entristecer o Espírito Santo, né? E temos que nos arrependermos, né? E como que a gente se arrepende, irmãos? Como que funciona o arrependimento? O arrependimento é quando você entende que está errado. Se você não entende que está errado, não tem como você se arrepender. Tá certo? Como que eu entendo as coisas de Deus? Perseverando nas coisas de Deus, empregando força, ouvindo a palavra, meditando na palavra, lendo o Evangelho, orando, pedindo, Senhor, me revela. Eu quero saber onde eu estou te desagradando. Me mostra, Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo te mostra, você tem que estar pronto para seguir conforme os conselhos da palavra. É o tratamento, não é? Então vem um tratamento. A palavra diz, faça desse jeito, faça daquele jeito. E aí você tem que fazer o quê? Obedecer a palavra. O médico deu o tratamento. Toma uma pílula de 8 em 8 horas. Você vai lá, compra o remédio e toma, não é? Não é assim? A palavra diz, irmão, fica firme na oração. Fica firme na comunhão. E o irmão vai e acata o conselho da palavra. Segundo aos Coríntios, irmãos, capítulo 7. Glória a Jesus. Esse corpo aqui que a gente cuida, que fica doente, que precisa de médico, de comprimido, de vacina, de injeção, de tratamento, de exercício, de boa alimentação, ele vai perecer. Não é? Vai perecer. Mas o nosso corpo espiritual, não é? Esse que o Senhor Jesus quer cuidar e está disposto a tratar, esse não vai morrer. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, né? Glória a Jesus. Então, irmãos,
Assim como nós, na maioria das vezes, zelamos do nosso corpo carnal, que vai perecer e que se corrompe a cada dia, assim, irmãos, deve ser muito maior o nosso cuidado com o nosso corpo espiritual, né? 2 Coríntios 7, no verso 6, diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, vosso choro, vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então, irmãos, glória a Jesus. Então Tito teve com o povo ali de Coríntios, né? E o apóstolo Paulo, não sei se os irmãos lembram, tinha enviado uma carta, que é a primeira carta aos Coríntios, e foi uma carta dura, né? Ele expôs ali muitos problemas da igreja e ele teve muita ousadia e muita autoridade, e falou bem duro mesmo com a igreja de Corinto, né? E ele, daqui nos textos, se os irmãos lerem, vão ver, sentiu uma tristeza muito grande. Eu fui muito duro com eles, né? E aí, diz aqui, que quando Tito volta, ele fica sabendo através de Tito, né? Constatando-vos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então quer dizer, o povo recebeu aquela repreensão e ainda amava tanto ele que até chorou por ele, né? Então, irmãos, que nós possamos receber as repreensões da palavra, né, de bom ânimo, entendendo, irmãos, que é para o nosso bem, que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, cuida de nós. A palavra, irmãos, ela quer penetrar dentro de nós e fazer uma limpeza, porque a nossa carne, ela não quer, irmãos, andar em santidade. A nossa carne, ela quer se desviar, ela combate contra o nosso espírito, nós sabemos, né? Então aqui, irmãos, na sequência, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda por um pouco tempo, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, irmãos, quando a gente está doente espiritualmente, vai aparecer uma tristeza, é um sintoma. Eu não dei o sintoma lá que minha esposa estava sentindo algo na garganta? Quando a gente está doente espiritualmente, irmãos, vem uma tristeza. Irmãos, pode ser um pecado, pode ser uma fraqueza, pode ser uma tentação, uma perseguição. Vai atacar o nosso ser, vai gerar em nós alguma amargura, alguma coisa. Enfim, irmãos, são sinais que mostram que a gente não está bem. Às vezes, irmãos, uma tentação, uma perseguição, uma luta muito grande pode gerar uma tristeza, uma prova. E aí, irmãos, a gente às vezes pode pensar que a gente não vai suportar aquilo ali, né? Pode até talvez duvidar da nossa fé. Mas isso tudo, irmãos, mostra para nós que a gente tem que procurar mais a Deus. Quando é um pecado, quando é uma fraqueza, o irmão precisa fazer o quê? O irmão precisa se examinar. Quando o irmão está passando por luta, está passando por angústia, por aflição, nós sabemos que a luta, o padecimento, ele pode vir de uma obra nossa, de iniquidade, que vai gerar padecimento. Ou seja, quando a gente padece justamente, né, por causa do nosso erro. E também tem aquele padecimento que é injustamente. Então, irmãos, quando a gente analisa e observa que a gente está padecendo justamente, é o momento que a gente está fazendo um autoexame. Então, desse exame tem que sair um diagnóstico, e o diagnóstico é: se arrependa, muda os seus caminhos.
Volta para os caminhos do Senhor Jesus, para os conselhos da palavra. Então a palavra, ela está querendo nos dizer isso, irmãos. Que temos que nos examinar a todo instante, irmãos. Todos os dias. E saber se estamos bem diante de Deus. Se o nosso espírito anda saudável. Cada vez mais. Porque assim, quando a gente nasce espiritualmente, o que opera em nós ainda é o pecado, né? Então nós estamos extremamente doentes. E a palavra vai nos limpando, vai nos curando. Então, todos os dias a gente tem que ver a nossa saúde espiritual ser elevada, não é? E não o contrário. Não o contrário. E deve haver sempre o arrependimento. O cristão deve sempre se arrepender. Ser como uma criança, não é? Se arrepender, aceitar a correção. Uma criança obediente, né? Não uma criança mimada. Não uma criança melindrosa. Porque o nosso pai não nos mima. Nosso pai mima a gente, enche a gente de bens, enche a gente de coisas desse mundo. Ou esse pai que nós temos é um pai justo, que deixa muitas vezes muita coisa acontecer conosco. Nosso pai não nos mima, nosso pai espiritual. Então, irmãos, glória a Jesus. Verso 11, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa daquele que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloriei a vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando que a obediência de vós todos, e de como recebestes com temor e tremor, regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Então, quer dizer, uma igreja que estava em grande pecado, em grandes erros, né? E recebem uma grande repreensão e acatam o conselho. E aí o apóstolo Paulo, quando recebe Tito e ouve como esse povo aceitou a repreensão, então ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz. Porque aquela ousadia, aquele cuidado, aquele esforço que ele teve com aquela igreja, teve resultado. Glória a Jesus. E, irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós, irmãos. Nós recebemos grande zelo do Espírito Santo, através do ministério. Né? A igreja de Cristo não tem ficado vazia, irmãos. A palavra tem sido pregada e nós temos sido exortados, animados, fortalecidos, né? Recebemos entendimento, recebemos graça, ânimo. Glória a Jesus. E se alguém não tem sentido tudo isso, irmãos, então procura o ministério. Se algum irmão está precisando ainda de alguma coisa, não fica quieto, pede ajuda. E nós com certeza iremos ajudar cada um dos irmãos. Glória a Jesus. Vamos para o capítulo 13, verso 5. Diz assim, 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Irmãos, como que eu sei se o Senhor Jesus Cristo está em mim, irmão? Como que eu sei? Eu tenho que conhecer Jesus. Como é que eu olho para mim mesmo e sei que Jesus está em mim? Se eu conheço Jesus. Como que eu conheço Jesus? Andando com Ele, convivendo com Ele. Não sei se já aconteceu com os irmãos, de andar muito com uma pessoa e começar a ficar parecido com ela. Falar as coisas que ela fala. Vocês já viram um casal? Um casal que tem bastante intimidade, bastante comunhão.
Tem gente que olha e fala assim, meu, vocês parecem irmãos. Vocês são tão parecidos. Vocês nem parecem um casal. Vocês são parecidos demais, vocês parecem irmãos. E aí você olha para a pessoa e você fala, meu, eu sou tão diferente dela fisicamente. Ele está falando não é? É porque anda junto. Então, andar junto com Jesus é essencial para o cristão. Andar junto com Jesus, imagina o Senhor Jesus andando com você, com o irmão e com a irmã, todo dia. Será que a gente faria o que nós fazemos hoje? Ou será que a gente ia ficar constrangido? Andando assim, né? À vista, com nossos olhos carnais observando Ele. Porque, na verdade, Ele anda conosco. A não ser que os irmãos espantem de si. Né? Porque Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz para quem? Ele diz para os filhos. Para aqueles que nasceram de novo. Ele fala para aqueles que creem nele. Que ouvem a sua voz, não é? Então, irmão, examine a sua vida, irmãos. Será que o Senhor Jesus Cristo tem intimidade? Se você é íntimo dele? Tem um texto que diz assim, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Esse conheci, se não me engano, é esse texto, tá? Ele tem uma tradução que, se for ao pé da letra, eu não tenho intimidade nenhuma com vocês. Eu não tenho intimidade com você. Eu não te conheço, eu não sou íntimo de você. Então nós temos que procurar ser íntimos do Senhor Jesus. Íntimos, irmãos, de conversar com Ele abertamente na oração, no tempo todo. De o tempo todo ter liberdade para falar com Ele. E não se sentir acusado o tempo todo de achar que Ele não te ouve. Não, devemos procurar, irmãos, essa intimidade, essa proximidade com o Senhor Jesus, para que seja possível cumprir com isso aqui. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, se você está reprovado, então ele não está. É o que está dizendo aqui, não é? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mais mal algum, não que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Isso aqui é humildade. Isso aqui é humildade, irmãos. É interessante, porque eu tenho que me examinar, eu tenho que entender que eu tenho fé, eu tenho que entender que eu tenho intimidade com Deus, mas eu também tenho que entender que eu sou como se eu fosse reprovado. Ou seja, eu não posso me gloriar em mim mesmo. O tempo todo eu tenho que dizer, não, olha, eu estou vendo o mesmo fruto em mim. Glória a Jesus, porque Jesus está habitando em mim. Glória a Jesus, porque eu estou deixando Ele operar em mim. Eu tenho me arrependido. Eu tenho deixado a graça operar na minha vida. Glória a Jesus. E não assim, não, eu sou bom, hein? Glória a Jesus, olha só o quanto que eu cresci. Eu sou realmente diferenciado. Não, não é isso. Tem que ficar atento porque a nossa vaidade pode entrar, né? E nós não devemos ser vaidosos e soberbos, né? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. Ou seja, eu vejo o meu irmão forte, eu vejo o Espírito Santo agindo na vida do meu irmão, eu me regozijo, eu me alegro. Mas eu também me regozijo quando eu estou fraco. Ou seja, não é que eu estou em pecado, não. Mas quando eu estou em lutas, quando eu estou em aflições, eu tenho que me regozijar. Porque eu sei que essas aflições vão gerar em mim aperfeiçoamento, né? Eu vou ser aperfeiçoado. Portanto, escrevo-vos essas coisas estando ausente, para que estando presente, não use de rigor. Segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Então, o poder que o Senhor Jesus Cristo dá para o ministério é um poder para edificar e não para destruir. Então, quando vem uma palavra dura que entra como uma flecha ou uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão das juntas e medulas e é capaz, não é, de expor, de nos fazer discernir todas as coisas, né, para que nós possamos ser arrependidos. A palavra ela faz isso. Então, às vezes a palavra entra como uma espada e corta e dói.
E dói. E às vezes a gente olha para um irmão e para uma irmã que falou alguma coisa e aí não pode entrar nenhuma dor, irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi duro e a igreja chegou até a chorar. Saudades dele, vontade de estar com ele, né? E aí, irmãos, tem que ser assim no nosso meio também, porque existe grande combate, né, sobre o ministério da igreja. E o nosso prêmio, o nosso galardão é com Cristo. É com Cristo. É o que nós recebemos, o nosso trabalho. Glória a Jesus. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivai em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Glória a Jesus. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ou seja, tem um carinho uns pelos outros, né? O ósculo santo é um beijo, né? Todos os santos vos saúdam. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Glória a Jesus. Então, o apóstolo Paulo encerra essa carta muito bem, né? Então você vê, manda uma carta primeiro, puxando a orelha deles. Olha, pegou a palavra ali forte. E aí na outra carta, ele encerra animando, fortalecendo os irmãos. Glória a Jesus, né? É uma igreja que recebeu os conselhos da palavra. E os irmãos devem receber os conselhos dessa palavra e de todas as pregações, né? Glória a Jesus. Irmãos, eu tive um sonho na quinta-feira, não ontem, não quinta passada, na quinta da outra semana. Eu queria passar para os irmãos esse sonho. Vai ter a ver, né, com o que está sendo pregado hoje. Glória a Jesus. Foi um sonho tão curtinho, foi tão rapidinho, mas foi tão importante para mim. Eu sei que foi uma revelação de Deus, né? Foi muito rápido mesmo. Sonhei que eu estava numa obra. Eu não sou pedreiro, né, irmão? Até já fiz algum serviço de pedreiro. Quando eu me casei, eu assentei azulejo em casa. Ajudei meu sogro ali, que meu sogro é pedreiro, né? Fiz algumas coisinhas ali. Assentei uns balaústre no quintal. Chapisquei uma parede lá, aprumei a parede. Aprendi, irmãos, né? Mas esse sonho aí, a nossa construção era outra. Eu não vi os irmãos, mas era como se os irmãos estivessem atrás de mim. Os irmãos do ministério. É como se o ministério inteiro estivesse atrás de mim. E o irmão falava assim, olha, é camada por camada, tá? Você vai colocar uma camada, depois você coloca outra camada. E era tipo de um prédio. Tipo um pré-moldado, que você vai colocando as peças assim, uma em cima da outra e vai construindo o prédio. E aí o irmão falava e me ensinava a construir esse prédio, né? E ele falava assim para mim, ô Denis, mas toma cuidado, porque esse edifício é o maior do mundo. Olha só, irmãos, esse edifício é o maior do mundo. O edifício que você está construindo é o maior do mundo. Toma cuidado, porque você pode cair. Glória a Jesus. E terminou o meu sonho. E aí, irmãos, eu posso olhar de diversas formas para esse sonho. O Senhor Jesus está me alertando porque eu posso cair, não é? A gente já tem um temor. Será que o Senhor Jesus quer me alertar para eu não cair? Glória a Jesus, vou acatar o conselho, vou ficar esperto, vou ficar atento, não é? Mas, irmãos, olha o tamanho da responsabilidade. Nós estamos construindo um edifício que não existe outro maior. Glória a Jesus. E eu fico muito feliz, irmãos. Muito feliz. Porque até poucos anos atrás, eu conheci os irmãos aqui em 2017, né? Até poucos anos atrás, irmãos, qual que era a minha situação? Como que eu andava? Eu dou graças a Deus pela igreja de Jesus, porque o Senhor Jesus me revelou a graça. E essa minha alegria, e essa construção não é só do ministério, é de cada um dos irmãos. Os irmãos estavam atrás, não era só pastores e cooperadores. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5 para a gente concluir. Glória a Jesus. Capítulo 5, verso 1. Diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Acharam, irmãos? Glória a Jesus. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Irmãos, os irmãos entendem que os irmãos estão construindo um edifício no céu. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. O Senhor Jesus Cristo e nós estamos trabalhando nesse edifício, irmãos. Nós trabalhamos num edifício, no maior edifício, no mais alto, no mais maravilhoso, no mais perfeito edifício, onde nós iremos morar. Glória a Jesus. Então é necessário nós aprendermos, irmãos, examinarmos a nós mesmos, olhar para dentro de si e se render à palavra, se render aos conselhos. Irmão, se renda ao Evangelho. Se arrependa de tudo, irmão. Não tenha um pecado de estimação. Não tenha dentro de si um castelo, uma porta escancarada, que o inimigo fique entrando e saindo. Fecha as brechas, irmão, fecha as portas. Derruba os castelos, as muralhas, que impede o irmão e a irmã de crescer. Glória a Jesus. Verso 3, se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estejamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou o bem, ou o mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então, irmãos, que nós possamos então fazer esse exame, não é? Então começamos a pregação da palavra falando de exame, de diagnóstico, de tratamento, para que possamos curar o nosso corpo. E a palavra nos ensinou mais uma vez, irmãos, que nós devemos nos examinar. Primeiro observar, ficar atentos, irmãos, aquilo que se manifesta, não é? Então, está acontecendo alguma coisa. Eu percebi que está acontecendo alguma coisa. Eu vou procurar um médico. Senhor, está acontecendo isso aqui, ó. Eu estou sentindo essa dor. Está se manifestando isso aqui em mim. O que eu faço? Me ajuda, né? Aí você faz um autoexame. Examina a si mesmo, né? Às vezes você passa por uma prova, ela é como se fosse um exame. Porque o resultado dessa prova vai dizer como é que você está espiritualmente diante de Deus. Se você murmurou, você não está nada bem. Se você se escandalizou, está precisando melhorar. Está precisando de remédio. Se você desanimou na fé, se afastou da comunhão, não está legal. Não está bem. O exame está dizendo, está dando um diagnóstico para você. Olha, não está legal. E aí você tem que fazer o quê, irmãos? Fazer o tratamento. E o tratamento é, se renda, se arrependa, se converta, venha para o caminho da verdade, que o irmão tem abundantemente. Terça, quinta, sábado, domingo, glória a Jesus. Nas orações, nos louvores, procura, irmão, a santidade, procura o aperfeiçoamento, em nome de Jesus. Entenda, irmãos, entenda que nós estamos preparando o nosso espírito para ter uma saúde eterna.
onde nós iremos habitar num edifício fantástico e maravilhoso, ao lado do Pai, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus.